Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, depois desse louvor abençoado que acabamos de ouvir com a nossa equipe de louvor, eu quero dizer que este culto, ele está sendo gravado antecipadamente ao domingo do dia 21 de março de 2021, e ele é o culto missionário. É nesse culto que nós estaremos orando e apresentando aqui as necessidades daqueles nossos irmãos que estão em lugares difíceis, trabalhando para ganhar almas para Jesus. Hoje, meus queridos, eu estava pensando nos nossos irmãos missionários e eu fui levado para um versículo lá no livro de Cantares, no capítulo de número 2, o versículo 1, que diz assim: eu sou a rosa de Saron. Nós já ouvimos, meus irmãos, muitas vezes nos nossos cultos da igreja, os irmãos citando este versículo: eu sou a rosa de Saron. Mas por que Jesus é a rosa de Saron? Porque é ele que está dizendo, se comparando à rosa de Saron. Então nós vamos aprender logo na introdução deste culto, porque Jesus se compara à rosa de Saron. Saron é uma região da Palestina, entre as montanhas de Efraim e o mar Mediterrâneo. Muito antes de Jesus, essa região, ela era improdutiva, com seu solo seco, rochoso e também sem água, porque era no deserto, então ali não tinha água. Mas quando Deus chamou Israel para habitar ali, a terra começou a produzir e houve abundância. Eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos, que quando Deus nos chama, a sua bênção está conosco. A região era improdutiva, o solo era seco, mas quando Deus colocou o seu povo Israel para habitar naquela região de Saron, a terra se tornou produtiva e bastante abundante. E eles, como gratidão a Deus, não se cansavam de glorificá-lo e começaram a cultivar rosas. Quando elas apareceram, quando a terra deu o seu fruto, as rosas que ali se produziam eram as mais lindas do mundo e exalavam o mais puro perfume que homem nenhum até hoje nunca sentiu tal aroma. Por tamanha beleza daquelas rosas e pelo seu perfume, pela sua perfeição, pelo seu aroma, Jesus se comparou a elas dizendo: eu sou a rosa de Saron. Meus irmãos, coisa agradável aos nossos narizes é quando nós podemos sentir um perfume agradável. E é só pela fé que você poderá sentir agora este aroma perfumado na sua vida. Eu sou a rosa de Saron, disse Jesus. Sinta agora aí na sua casa, no seu lar, onde você está, participando conosco deste culto, esse perfume agradável, da presença inigualável de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Meus queridos, nós vamos orar agora. Como é o nosso culto missionário que eu anunciei, nós vamos fazer agora uma intercessão pelos nossos missionários. Nós vamos orar pelo pastor Araújo, pela irmã Slaine e a sua esposa, pelo pastor Edivaldo, pela irmã Lucia, pela irmã Regina e pela irmã Alice. São os nossos missionários que estão no campo, ganhando almas para Jesus, estão dando as suas vidas ali para ganhar almas para Jesus. Então, meus queridos, eu faço um apelo aqui especial pela saúde física, para que Deus continue guardando-os deste mal que está assolando
toda a humanidade, pela saúde emocional e pela saúde espiritual desses nossos queridos irmãos, porque eles trabalham em lugares difíceis e ajudando pessoas problemáticas. Eu quero agradecer aqui, meus queridos, porque hoje, no dia de hoje, eu tomei a primeira dose da vacina Sinovac. É motivo, meus irmãos, de estar agradecendo a Deus, porque eu consegui chegar aqui, venci com mais de um ano, devido às minhas comorbidades. Então eu tenho razões para estar aqui agradecendo a Deus, porque no dia de hoje eu tomei a vacina Sinovac. Vamos estar orando pelo pastor Fernando, pela sua esposa, pela irmã Rebeca, pelo irmão Galdino, que está em casa recuperando a sua saúde. Não podemos esquecer, meus irmãos, de orar pela nossa nação, pelo momento tão difícil e conturbado que nós estamos atravessando, não só na área da saúde, mas também na área política. Então, que Deus venha abençoar o nosso Brasil, venha abençoar o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que carece muito das nossas orações nestas horas tão difíceis. E, meus queridos, eu quero pedir oração também pelo pastor Carvalho e pela sua esposa, a irmã Rose. E nesse momento, meus queridos, ele está aqui comigo nesse estúdio. E eu vou pedir que o irmão Alê, ele já está com a câmera direcionada ali, e é exatamente o pastor Carvalho que nos fez uma surpresa, que depois de mais de 30 dias longe aqui da nossa igreja, porque ele foi acometido juntamente com a sua esposa, e ele quase não faltou nada para ele nos deixar entrar na eternidade. Depois que ele fizer esta oração conosco, ele vai até dar rapidamente um pequeno testemunho desse livramento que Deus deu a ele e também para a sua esposa, a irmã Rose. Pastor Carvalho, nos dirija em oração, por gentileza. Meu pastor, a paz do Senhor, que alegria poder estar aqui com os amados irmãos. Para mim é uma alegria extremamente grande. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, de toda a nossa igreja, porque o motivo, com certeza, pela qual eu estou aqui com os irmãos hoje, é que eu sou fruto da oração de todos os irmãos, do cuidado desta igreja e do nosso pastor. Muito obrigado pelo carinho. Nós vamos direcionar a Deus, neste momento, uma oração. Logo após, eu quero dar, como diz nosso pastor, uma rápida palavra daquilo que aconteceu, pelo menos um pouco comigo, para os irmãos terem ideia do que é essa doença tão terrível chamada Covid-19. Hoje é culto missionário. Missões é algo que está no coração do nosso Deus. Eu quero convidar você para abrir também o seu coração para este culto, porque com certeza os céus estão abertos para o nosso clamor, para a nossa intercessão, para tudo aquilo que for realizado, está sendo feito no culto de hoje. Feche seus olhos, aonde você estiver neste momento. Vamos elevar o nosso pensamento ao trono da graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, como somos gratos a Ti, Senhor. Mesmo, Jesus. Pois até aqui, verdadeiramente, o Senhor tem cuidado de nós. Glorificamos. Obrigado a Deus pela vida de todos os nossos irmãos que com vida estão do outro lado nos assistindo neste momento. Louvamos a Deus, Senhor, pela nossa igreja, pela vida do nosso pastor e de todos os obreiros que estão, Senhor, trabalhando, pois a igreja ela não para. Deus. Pai, neste momento intercedemos em favor de todos os nossos missionários. É mesmo, Deus. Aqueles, meu Senhor, que estão levando a preciosa palavra. Pastor José Araújo, sua digníssima esposa. Ó Deus, pastor Elivaldo, sua esposa que estão ali também, Senhor, no Peru, trabalhando incansavelmente para o crescimento do teu reino aqui na terra. Deus, apresentamos nesta oração as nossas missionárias, Regina, Alice, e assim também, Senhor, fazemos menção de todos os missionários que estão nos 4 cantos deste planeta.
Ó Deus, não medindo esforços também para levar o teu nome àqueles que ainda desconhecem, aqueles que precisam, Senhor, da sua providência, da sua intervenção divina. Ó Deus, nós pedimos em favor da nossa nação, do nosso presidente, Senhor. Deus. Meu Deus, intervém em toda situação adversa. Olha por nós, Senhor. Tu és o Deus, meu Senhor, para curar o Brasil. O Brasil que está doente. Deus. Estenda as tuas mãos para a nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste. O teu povo, Senhor, clama, meu Deus, e pede, ó Pai, a sua providência nessa situação tão difícil em que estamos vivenciando. Todas as cenas, Senhor, que ali eu pude ver naquele hospital. Mas tu és o Deus que ainda hoje cura. Tu és o Deus, meu Senhor, que ainda põe a sua mão forte e poderosa. Ó Pai, é nesta oração que apresentamos todas as famílias que compõem a nossa igreja, o nosso ministério, a igreja sede, nossas congregações, todos os nossos dirigentes. Meu Deus, cubra-os, meu Senhor, com a tua proteção. E assim nós lembramos o pastor Fernando Farias, sua digníssima esposa, irmã Rebeca, que assim também estão passando por este problema. Mas a tua mão também está lá confortando, e a tua igreja está aqui na retaguarda orando, assim como fizeram comigo. Ó Deus, nós oramos, clamando, Senhor, pelo milagre, pelo milagre, pelo milagre. Nós somos a igreja, Senhor, que ainda crê em milagre. Por isso nós oramos, pedindo a tua bênção para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E amém. Glória a Deus. Meus queridos, vamos ouvir aqui rapidamente o testemunho de cura daquilo que Deus fez na vida, não só do pastor Carvalho, mas na vida da sua esposa, a irmã Rose. Eu estive conversando com ele por algumas horas e ele me contou mais detalhadamente tudo aquilo que ele sentiu. Ele esteve com o pé, meus irmãos, no vale da sombra da morte. Mas Deus foi ali e lhe devolveu a vida. Ele está ainda recuperando a sua saúde, mas está animado e para trabalhar na obra do Senhor Jesus. Então vamos ouvi-lo agora e deixe ele contar para nós todo o milagre que Deus fez lá na sua vida e na vida da sua esposa. Meus amados irmãos, o dia 31 de janeiro foi o meu aniversário. E esse dia 31 de janeiro, meu aniversário, foi um domingo, o último dia de janeiro, mês de janeiro. No sábado que antecedeu este dia, no dia 30 de janeiro, a minha esposa começou a passar mal. Nós saímos antes de dar o horário da loja e fomos para casa. Ela mal podia se colocar de pé. E nós chegamos em casa, ela deitou. E como no dia 31 foi o meu aniversário, nós ficamos juntos, almoçamos juntos, passamos praticamente o dia todo juntos. À noite nós dirigimos o culto aqui. Foi uma bênção. Eu não senti absolutamente nada. Na terça-feira, a minha esposa, ela então fez exames na Plane, e constatou-se na quarta de manhã que ela estava com Covid. Por ela estar com Covid, eu então fiz também os exames, e na quinta-feira de manhã constatou-se também que eu estava positivado. Ligamos para o meu pastor, para o nosso pastor, e passamos a ele que estávamos com Covid. Interessante, amados irmãos, que eu imaginava que, como eu já estava acometido, nós iríamos tirar, como se diz, de letra, todos os sintomas, justamente por termos uma vida assim, um berço cristão, nascemos num berço cristão, e nunca usamos coisas do mundo e nunca fumamos, e na minha cabeça eu imaginava que nós iríamos tirar de letra isso, e eu disse até para minha esposa, eu vou cuidar de você, não é? E acontece que os dias se passaram, e na sexta-feira, após o almoço, a minha esposa estava com os sintomas elevados, e na sexta-feira de manhã ainda eu estava bem, mas logo após o almoço, portanto quase uma semana já de Covid a minha esposa estava, eu caí na cama. E
Passou-se mais uns 3 dias, a minha esposa melhorou, mas eu fui piorando. A minha esposa melhorando a sua situação e eu só piorando. Eu me senti como se estivesse descendo numa ladeira. A minha esposa, enquanto ela estava melhorando, ela começou a me ajudar. Os sintomas que eu tive, irmãos, foram os mais diversos. Enquanto a minha esposa teve os sintomas como, por exemplo, febre, a febre que ela teve foi alta, e isso que deixou muito ela na cama, tremor no seu corpo, falta de apetite no começo, mas já no final ela começou a se alimentar muito bem, e isso a levantou, enquanto eu não comia absolutamente nada. A disenteria foi algo muito forte. Eu tive uma guerra mental, comentei com o nosso pastor quando conversamos. E essa guerra mental, irmãos, foi muito terrível. Porque eu não conseguia abrir os olhos e ao mesmo tempo eu não conseguia fechar os olhos. Essa guerra mental, depois eu vou falar para os irmãos de forma mais detalhada, mas como foi terrível, isso ajudou a eu me definhar. Eu perdi mais ou menos de 12 a 14 quilos, irmãos, em fração de 15 dias mais ou menos. Uma fração de 15 dias enquanto eu estava tendo todos esses sintomas da Covid. Eu tive muitos outros sintomas de tremor no meu corpo. Eu não conseguia levantar a minha cabeça. A cabeça do colchão deitado, eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia me levantar para escovar os meus dentes de manhã. De tão forte que foi os sintomas e de tão fraco que eu estava. Até que um dia eu ouvi algo falando lá no meu íntimo, na minha cabeça, na minha mente, irmãos. Levante-se, escove os dentes e tira toda essa crosta que está no fundo da sua garganta, no começo da sua língua. Foi criado uma crosta branca. Quando eu falo para algumas pessoas que teve esses sintomas de Covid, a maioria não teve isso. E eu não sei porque que em mim repercutiu esses sintomas. De forma que quando eu tive, nem água descia para eu tomar. Eu não conseguia me alimentar de nada, absolutamente nada. Por mais que a minha esposa já melhor fazia as melhores refeições para mim poder comer sopa, eu não conseguia. Eu fui me definhando. Quando numa segunda-feira eu passei todos esses sintomas, isso se dá então há 4 semanas atrás. Numa segunda-feira à noite, eu me senti mais leve, me senti melhor na parte da tarde. Eu cheguei a comentar com a minha esposa, eu estou bem, eu não estou sentindo mais os sintomas. E eu já estou bem, estou andando, olha como eu estou. E eu fui dormir bem, mas quando na terça-feira eu me levantei, na verdade eu não consegui me levantar, pois uma dor fortíssima bateu embaixo do meu peito e em direção às minhas costas, no pulmão. Eu não conseguia me mover na cama. E eu fiquei apavorado, falei para a Rose, vai na farmácia, compra umas salompas. Ela foi correndo, comprou umas salompas, trouxe para mim. Eu coloquei 2 pedaços de salompa embaixo do peito e atrás das minhas costas, de forma que essas salompas, irmãos, uns 40 minutos depois, sumiu completamente a dor. Eu deitado na cama, eu suei de forma exorbitante. Dormi umas 2 horas, eu molhei todo o colchão. Quando eu me levantei, parecia que eu não tinha mais nada. Quando foi à noite, eu tirei salompas de mim, tomei um banho, dormi. No outro dia, na quarta-feira de manhã, eu me levantei com a mesma dor, ainda pior, mas eu consegui me levantar com a ajuda da Rose, minha esposa, e eu me levantei e eu comecei a escarrar muito sangue. Sangue começou a sair da minha boca, fui ao banheiro e eu disse, Rose, olha o que está acontecendo. Dali, eu estive em casa até na hora do almoço. Eu mandei uma mensagem para o pastor, juntamente com o Gideão, o presbítero Gideão, médico da nossa igreja, disse, vai para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, amados irmãos, eu tive um trajeto para andar entre o estacionamento até a entrada do hospital. E nesse interim, eu passei muito mal, fiquei verde. Eu parei no meio da caminhada,
escarrando sangue, e a minha esposa pensou que eu ia partir ali. Quando eu entrei na tenda do Covid, no hospital, a médica primeira que me atendeu, ela disse, não fique aqui, chame os médicos emergenciais, pois ela havia colocado a pressão em mim, não é, para medir a pressão, e a minha pressão estava baixíssima, e eu suava copiosamente. Eu não tinha mais força nas pernas, eles precisavam me segurar, foi quando eles me levaram até o centro emergencial, me colocaram ali, tiraram todos os exames imediatamente, começaram a me medicar. Eu fui até a tomografia, fizeram a tomografia quando constataram que eu estava com começo de embolia pulmonar. Naquele momento, quando os médicos falaram para mim, porque eles tiraram toda a minha roupa, inclusive a minha aliança, e eu perguntei para Deus, por que é que eles tiraram a minha aliança? E imediatamente veio a resposta na minha mente, tenho certeza que foi Deus, dizendo, eles não sabem o desfecho do que vai acontecer. Quando eles tiraram a minha aliança, eu fiz essa pergunta e a resposta veio na minha mente. E dali até o meu sistema, assim, o meu psicológico também ficou um pouco abatido. Mas lá dentro, irmãos, eu senti a força do Senhor. Eu sabia que a minha esposa, que estava do outro lado, ela estava orando por mim. Dali eu fiquei internado uma semana, com muitos medicamentos, fizemos muitos exames, e graças a Deus, a igreja orando, buscando ao Senhor, intercedendo todos os cultos, os medicamentos começaram a fazer efeito em mim, até que um médico passando numa manhã de sexta-feira, ele olhou para mim, mediu como estava a minha pulsação, e eu estava já há 3 dias com o oxigênio. Ele disse, olha, não está caindo a sua oxigenação, nós vamos tirar então, agora de manhã, de tarde eu passo para ver como você está. Se você estiver melhor, eu vou pedir uma angiotomografia. E quando ele passou a tarde, ele pediu a angiotomografia, eu já estava melhor. E essa angiotomografia, nós fomos transferidos desse hospital onde nós estávamos para a Santa Casa, para fazer este exame, que só lá tinha o exame chamado angiotomografia. Quando nós fizemos, voltamos na segunda-feira à noite, foi nessa segunda-feira à noite que fizemos esse exame. Na terça de manhã, passando o médico, o mesmo médico, ele olhou e ele foi até mim, um médico que me deu toda a atenção, e disse para mim, olha, está estancado a sua embolia, não é? Você não tem mais nada, eu vou te dar alta, no final da tarde você sai do hospital. Eu glorifiquei a Deus ali, porque eu pude ver a mão do Senhor. E chegamos em casa no outro dia, na terça-feira, assistimos o culto que eu estava passando, e na quarta-feira, quando os irmãos souberam que nós estávamos em casa, como é maravilhoso, irmãos, receber mensagem dos irmãos aqui da igreja, do nosso pastor. Isso traz um alento tão bom para a nossa alma, tão gostoso. Eu queria falar tanto, meu pastor, porque a gente tem tantas coisas. Verdade. Mas o que eu vi naquele hospital, irmãos, o que nós passamos naquelas madrugadas ali, a gente ouve Deus ali, porque não pode entrar ninguém ali, a não ser os pacientes, médicos e enfermeiros, e não pode sair ninguém que não seja os médicos, não é, e os pacientes que ali estão. E ali a gente sentiu a mão de Deus guardando e nos sustentando. Quando eu entrei, do jeito que eu entrei no hospital, desculpe usar essa expressão, mas eu pensei, o vaso agora está completamente em caco. Eu disse, Deus, me tira deste lugar. Eu tenho tanta coisa para fazer para o Senhor na tua obra. E eu sei que o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe. Porque a minha mãe me teve em janeiro de 1974. E em dezembro ela estava em um mercado ali em Bebedouro, fazendo compras. Ela estava enorme de mim. E uma mulher chegou perto dela, crente já, e ela profetizou para minha mãe, dizendo, ei, este aí que está no teu ventre, antes de ser teu, ele é meu. Tu não terás por muito tempo, e realmente isso aconteceu,
pois com 20 anos de idade eu saí da casa dos meus pais para levar o Evangelho, para pregar o Evangelho, e hoje eu e minha mãe, meu pai já partiu, mas hoje eu e minha mãe, a gente tem muito contato, não é por telefone. E eu disse para o Senhor ali, quanto tempo eu tenho ainda para pregar o Evangelho? Senhor, tu profetizaste lá atrás, me tira deste lugar e me guarde. E o Senhor me tirou, e hoje eu estou aqui. Obrigado de todo o meu coração, meu pastor, a toda esta igreja linda, as palavras que a minha esposa usou, e este agradecimento, não é só em nome meu, mas em nome da minha esposa, dos meus filhos, mas as palavras que a minha esposa usou foi esta: Júnior, eu não pensei que a igreja nossa fosse tão carinhosa como está sendo, com tantas mensagens que chegou para mim, e estas são as palavras minhas, irmãos, de agradecimento. O meu muito obrigado, porque numa quinta-feira onde a Rosa estava no auge dos sintomas do Covid, ela perdeu a respiração e pensávamos que ela ia morrer. Eu pensei que ela ia morrer, porque ela desceu em casa, nossa casa é um sobrado, e ela subiu totalmente sem ar, gritando, corre, ora por mim, me leva para o hospital, eu perdi a respiração. Ela se jogou em cima de mim na cama. Naquele pior dia do sintoma do Covid, nós recebemos a visita da irmã Cláudia e da irmã Cinéia, levando um bolo para a gente. E elas oraram por nós, pastor, de uma forma tão intensa, que eu senti tanto a presença de Deus, e aquilo ali trouxe o refrigério para a nossa alma. Então, meu muito obrigado a todos. Desculpe do tempo, mas o que eu passei eu precisava falar essas palavras, meu pastor. Bonito testemunho, pastor Carvalho. Ainda que seja um momento muito difícil, mas você vai ter esse testemunho para contar por toda a sua vida. Aquilo que Deus fez. Isso serve para edificar as nossas almas, nossa vida espiritual mais perto de Deus, mais perto do Senhor, lembrando e reconhecendo sempre que Ele é um grande Deus. É Ele que dá a vida e é Ele que a tira. Então está nas mãos dEle. Ninguém sabe, meus irmãos, não temos um parâmetro para dizer aquele que passa pelo Covid, aquele que sara, aquele que vai embora. Até os médicos da medicina estão perdidos com isso. Mas nós sabemos que, acima de tudo, nós temos um Deus que está lá em cima, e é Ele que cuida de nós. Pastor Carvalho, se Deus preservou a sua vida, a vida da sua esposa, irmã Rose, é porque Ele tem uma obra para continuar na vida de vocês. Meus queridos, eu sei que vocês estão confortavelmente aí na sua casa, sentados no seu sofá, mas esse é um momento muito singular da nossa vida, porque é o momento que nós estamos prestando o nosso culto a Deus. Então eu espero que você esteja aí, exatamente, tirou esse tempo. Não é hora das irmãs ficarem na cozinha agora, preparando o lanche. É o momento do culto, um momento muito singular da nossa vida. Eu disse que é aquele momento que nós estamos aqui para agradecer, oferecer a Deus o nosso culto. Então, meus queridos, nós vamos louvar agora. Serão dois louvores. Um será o hino 139 da nossa harpa, que tem como título Jesus, o meu eterno Redentor. E depois que nós louvarmos, você pode louvar, pegar sua harpa aí, porque você está prestando o seu culto de adoração a Deus. Nosso presbítero irmão Geraldo Batista, ele vai estar louvando, vamos louvar com ele, nesse momento abençoado, que nós estaremos abençoando a nossa casa também, enquanto assim o fazemos. E depois, nós vamos ouvir um solo com os nossos trombonistas de Cristo, os trombonistas aqui da nossa igreja. Eles também estarão louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus.
Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e a lei sua carne rasgada qual véu, vivo o caminho para o céu nos conduziu. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do Homem por nós triunfou. Nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Eterno que paga aos maus de dar, do medo da morte, esse dardo cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Bem alegre buscamos a pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou.
Meus queridos, é muito agradável ouvir os nossos trombonistas de Cristo. Parabéns a esse quarteto que nunca mediu esforços para estar aqui na casa do Senhor, abrilhantando os nossos cultos, como eles estão fazendo hoje. Ainda que seja numa gravação, mas veio contribuir aqui, trazendo alegria para nós, ouvindo esse solo tão lindo. Meus queridos, os nossos avisos. Na próxima terça-feira, agora dia 23 de março, o pastor Rondinelli Gouveia, ele estará ministrando, ensinando aos nossos corações através da nossa rádio web. Fique sintonizado aí, a partir das 19h30, estaremos ouvindo o servo do Senhor com o maná preparado para aquele momento. Nosso departamento infantil, através do seu programa Missão de Amor, estará também aqui agora, inaugurando, como já foi inaugurado na sexta-feira passada, o nosso programa da Missão de Amor, e no dia 25 de março, que é sexta-feira, às 16h30. Aí, criançada, esteja sintonizada aqui também, na nossa rádio web, participando com a irmã Sueli e a irmã Simone, que são as nossas irmãs que apresentam o Missão de Amor. Agora, meus queridos, atenção para este aviso. Em respeito ao decreto estadual, nós estamos com a nossa igreja fechada, bem como todas as nossas congregações. E nós estamos aguardando novas determinações das nossas autoridades. E enquanto isso não acontece, nós continuaremos gravando os nossos trabalhos. Nós esperamos em Deus que no dia 31 de março, se não houver um outro arroxo por parte das nossas autoridades, nós estaremos voltando às nossas atividades normais. Meus queridos irmãos, no nosso culto presencial, este seria o momento de nós estarmos recolhendo as nossas ofertas. Nós ouvimos sempre um solo da nossa orquestra, mas hoje nós vamos ouvir a nossa equipe de louvor logo após. Eles vão estar entoando o hino Abraça-me, nesse momento tão difícil que nós precisamos ser abraçados, tanto pelo Senhor Jesus, quanto uns pelos outros, mas nós não podemos fazê-lo. Mas o Senhor Jesus nos abraça, Ele pode, não há problema nenhum. Como é o momento, meus irmãos, da nossa oferta, e nós estamos num culto gravado, eu venho aqui fazer um apelo, para que você não esqueça, ou de trazer no nosso templo sede, ou na tela da sua TV. Nós temos aí o QR Code, você pode colocar o seu celular aí e direcionar a sua oferta para os nossos missionários. Nós estaremos encaminhando. Ou então nós estaremos colocando também aí a conta do nosso banco, Banco Itaú, aonde nós trabalhamos, e você poderá fazer o seu depósito também. Então, meus queridos, nós temos uma grande responsabilidade no sustento dos nossos missionários. E eu não trabalho sozinho, todos vocês me ajudam nesse trabalho de evangelização que Deus tanto abençoa a nossa vida. Então, nesse momento, meus queridos, você, em nome de Jesus, tome essa iniciativa de estar colocando seu celular aí na tela e usando o QR Code ou anotando a conta da nossa igreja para você estar abençoando o nosso trabalho missionário. Meus queridos, eu vou fazer uma oração por você que está nos ouvindo agora. Nós vamos ouvir a nossa equipe de louvor e depois nós vamos entrar com a mensagem da palavra do Senhor. E será o pastor Carvalho Júnior que vai estar trazendo a mensagem para nós nesta noite. Curva a sua cabeça comigo. Querido Deus, Senhor e Salvador, nós te adoramos por este culto de missões
que nós estamos realizando aqui na noite deste dia, Senhor. Nós já louvamos o Teu nome, já ouvimos um testemunho, ouvimos os lindos louvores, Senhor. Fizemos aqui o apelo para os missionários, ó Deus, que estão lá esperando a nossa oferta para o seu sustento físico, meu Senhor. Abençoe poderosamente cada irmão, meu Senhor, que não vai medir esforços para estar trazendo aqui na sede, ou então, meu Deus, fazendo a sua oferta através da nossa conta bancária, enviando através do QR Code. Abençoe poderosamente, multiplique, meu Deus, a vida, as finanças dos nossos queridos irmãos, porque eles estão contribuindo, é para o sustento da tua obra, é para ganhar almas para o teu reino, meu Senhor. Então, meu Deus, multiplique poderosamente nessa hora que nós oramos a Ti e clamamos, ó Deus, por todos aqueles que estarão abençoando o trabalho missionário. Assim, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Igreja, paz do Senhor mais uma vez. Antes de nós louvarmos, eu quero deixar um versículo em Mateus, capítulo 18, versículo 3 e 4. E diz: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Então, que nesta noite nós possamos nos humilhar como diante do nosso Deus, nós possamos ser sinceros, assim como uma criança diante do nosso Pai. Nós possamos rasgar o nosso coração aqui com sinceridade diante de Deus. Abraça-me. Peça para o Senhor te abraçar nesta noite. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Esta responsabilidade, ela também está sobre os nossos ombros. Pregar o Evangelho, levar a palavra do Senhor. Dentro deste capítulo que nós estamos, o versículo que nós lemos, o versículo 30, e o texto todo do capítulo 22. O capítulo 22, meus queridos, vai retratar um momento crítico, um momento extremamente caótico na história de Israel, aonde o Senhor nosso Deus, ele vai expressar um desalento divino muito grande. Quando Deus, ele faz uma observação em todo o contexto de Judá, alguém que pudesse representar ele diante do povo, e assim também uma pessoa que pudesse representá-lo diante, assim como uma pessoa sendo um profeta. Quando nós olhamos para este texto, nós observamos que a nação inteira, ela estava totalmente corrompida. Não havia mais padrões morais estabelecidos. Todos os padrões morais haviam se perdido. Os filhos não respeitavam os pais. Esposo não respeitavam suas mulheres. Havia um problema muito grande, pois a nação estava totalmente submersa à chamada idolatria. E como se não bastasse, as três principais classes de Israel, elas estavam também corrompidas. A balança deles não estavam debaixo de equidade. As três principais classes que haviam em Israel eram os reis, segundo os sacerdotes e terceiro os profetas. O versículo 30 que nós lemos, esse desalento divino se dá, porque Deus está procurando um homem. Assim como hoje não é diferente, Deus, ele está procurando um homem. E primeiro lá, no capítulo 22 do profeta Ezequiel, neste contexto, procurando este homem, ele vai nos palácios, nas cortes, lugar luxuoso onde os príncipes estão estabelecidos. Ele está procurando um homem, mas quando ele procura os príncipes na corte, nos palácios,
O texto, capítulo 22 de Ezequiel, vai nos dizer que as mãos dos príncipes estavam sujas de sangue. Havia sangue nas mãos dos reis e principalmente dos príncipes. Havia uma violência estabelecida. Eles eram violentos e truculentos com o povo. Os príncipes estavam debaixo da chamada corrupção. E o Senhor, vendo todo este cenário, Ele deixa os palácios, os lugares luxuosos, suntuosos, e Ele vai se direcionar agora para o templo, para o santuário, aonde estava estabelecido agora os sacerdotes, procurando um homem para se colocar na brecha, um homem para que tapasse aquilo que estava estabelecido no muro. Ele não queria destruir a terra. E agora, no templo, ele está procurando um homem que deveria estar comprometido com aquilo que é religioso. Mas ele fica estarrecido, nosso Deus, porque procurando um sacerdote no templo, ele percebe, como narra o capítulo 22, que todos os sacrifícios que os sacerdotes estavam oferecendo a ele não estava recebendo, pois esses sacrifícios eram sacrifícios detestáveis. Os seus sacrifícios estavam sendo rejeitados diante de Deus, mesmo sacrificando a Deus, mas os seus corações estavam distantes, estavam longe. E ele agora, depois de sair dos palácios suntuosos, dar uma passada no templo, e não achando ninguém, ele resolve subir as montanhas, adentrar nos valados, nos desertos, nas planícies, procurando um profeta. E ele olha para a vida dos profetas que estavam estabelecidos naquele tempo, e o Senhor nosso Deus, ele percebe, ele vê, ele contempla. Porque o nosso Deus, meus irmãos, ele enxerga aonde homem nenhum enxerga. Ele chega aonde nenhum de nós podemos chegar. E ele olha para os profetas que estavam estabelecidos ali, e ele percebe que as profecias que os profetas estavam entregando não era segundo a vontade dele. E ele direciona uma palavra aos profetas, dizendo: aquilo que vocês estão profetizando não é aquilo que eu quero que vocês profetizem. A profecia dos profetas estava a bel prazer, segundo a conveniência de cada um, sendo pago, eles profetizavam. Homens que estavam totalmente vendidos. E Deus não tem compromisso com o homem que se vende. Deus tem compromisso com o homem que tem caráter e uma verdadeira postura cristã. Ele olha, ele agora sai das montanhas, porque nos palácios ele não encontrou ninguém. Nos templos, aonde ele, quem sabe, acharia alguém, ele também não achou. E é exatamente neste cenário, nesse cenário de tristeza, que o Senhor nosso Deus, neste cenário de decepção, que o Senhor nosso Deus, ele vai fazer este desalento divino em palavras. Ele vai dizer ao profeta que ele buscou. Buscar é algo difícil, porque enquanto nós buscamos, nós temos dois pensamentos. Um é que podemos achar, e outro é que nós não podemos achar. E enquanto isso, dois sentimentos nos bombardeiam. É o sentimento de perda e o sentimento de ganho. E Deus, ele então fala ao profeta: eu busquei, eu fui atrás. Dentre eles, os homens de Judá, um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém eu achei. É uma tragédia, amados irmãos, quando o pecado e a corrupção conseguem se estabelecer no meio do povo de Deus.
de tal forma que o Senhor procura um homem, uma pessoa, para que se levante de maneira sobrenatural, capaz de interceder, capaz de liderar um movimento de arrependimento, um movimento de conversão e um movimento de avivamento, e não acha absolutamente ninguém. Quantas frustrações e decepções quando procuramos alguém e não achamos. E é este momento que o Senhor nosso Deus está passando e enfrentando, em meio a esse desalento divino que ele expressa ao profeta: eu ninguém achei. Verdadeiramente hoje estamos caminhando para aquilo que eu chamo de secularismo. E quando eu falo isso, eu me refiro rumo a um momento de profundas vaidades e de pecado. E muitas vezes, quando isso acontece, nós podemos tomar atitudes como os homens de Judá tomaram, que é a atitude de silenciar-se. Eles se silenciaram lá. Eles ficaram quietos lá. Os homens de Judá. E a nossa preocupação deve ser esta, em pleno século 21, este ano pandêmico em que estamos enfrentando. Mas existe uma grande diferença dos homens de lá, do capítulo 22 do profeta Ezequiel, com nós, homens hoje. E quando eu falo homens aqui, eu falo homens no sentido genérico, é homem e mulher. Lá, os homens de Judá, eles não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo descia, fazia uma obra esplendorosa, mas voltava ao Pai. Mas hoje, o Espírito Santo mora dentro de você que me ouve aí do outro lado. Hoje o Espírito Santo mora dentro de mim. O apóstolo Paulo diz: vós sois o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vós. Não podemos nos silenciar. Numa noite de missão como esta, eu estou aqui, você aí, mas Deus manda eu te dizer, levando esta palavra, que Ele ainda hoje procura um homem. Ele ainda hoje procura uma mulher. Ele ainda hoje procura. Ele está procurando. Glória a Deus. Golias, é interessante que quando ele estava chamando a atenção de todo Israel e o exército estava ali, e Golias, o filisteu, ele não chamou uma nação toda, ele chamou um homem. Ele desafiou ali não uma nação inteira, mas ele desafiou um homem. Glória a Deus. Ele desafiou ali um homem. Charles Spurgeon, há muitos anos atrás, quando estava pregando em Chicago, em um lugar espaçoso, haviam muitas pessoas. E naquela noite ele estava pregando, Charles Spurgeon, pregando o tema, o que Deus pode fazer na vida de um homem quando este se coloca nas suas mãos. E enquanto ele está pregando de forma poderosa aquela mensagem, um jovem se levanta de lá do fundo, um jovem baixinho, rechuchudinho, gordinho, e ele vai chegando diante do altar, e ele olha para Charles Spurgeon, e diz assim: eu quero ser exatamente este homem que você está pregando aí. Eu quero me colocar inteiramente nas mãos deste Deus que você prega nesta noite. E ali, a vida deste menino, deste jovem foi mudada. O nome deste jovem era D.L. Moody. E a história vai nos revelar que este homem, antes dele morrer, ele ganhou mais de 1 milhão de almas para o Senhor Jesus. Um homem que se colocou inteiramente nas mãos do Senhor nosso Deus.
Deus, Ele está procurando hoje um homem e uma mulher que faça a diferença. Deus, Ele está procurando um homem e uma mulher que tenha realmente intimidade com Ele e que o sirva sem reservas de espírito, alma e corpo. É interessante, amados irmãos, nos Estados Unidos, os Estados Unidos diante de uma final de campeonato de basquetebol, beisebol, futebol americano. Aqui nós vivemos em um país, o Brasil, em que o Brasil para quando a seleção brasileira joga. Eu me lembro há muitos anos atrás que o índice de desemprego no Brasil cresceu assustadoramente quando a Copa do Mundo foi feita os jogos de madrugada. Eu não me lembro quando foi essa Copa, mas eu me lembro que os jogos eram todos de madrugada e a nação parava. E por ficar os jovens muitos de madrugada assistindo os jogos, muitos não iam trabalhar, perdiam seus empregos, mas 12 homens que corriam atrás de uma bola, eles tinham o poder de parar uma nação inteira. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite, nesta mensagem, para te dizer o que Deus faria com uma igreja cheia do seu poder, com uma igreja cheia da sua autoridade, com uma igreja cheia da sua unção. O grande teólogo A.W. Tozer, ele disse certa feita que para um mundo assustado, o remédio é uma igreja verdadeiramente avivada pelo poder de Deus. Sim, este é o remédio que eu e você temos para um mundo que está totalmente abalado por este momento pandêmico que estamos passando e enfrentando. Ainda hoje Deus está procurando um homem e uma mulher que tenha disposição total de se colocar nesta brecha. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Deus, Ele procura um homem. Deus, Ele procura um homem. E que homem, pastor Carvalho, Deus, Ele procura hoje? Quem sabe, um homem como o profeta Jeremias, que tinha um coração totalmente quebrantado. Glória a Deus. Eu costumo dizer que o profeta Jeremias, ele tinha o dom das lágrimas. Ele chorava, ele se quebrantava pela dor do seu próximo e em ver também a sua nação na situação em que estava. Ele mesmo, no capítulo 9, no versículo de número 1, ele diz: quem dera se a minha cabeça se transformasse em água e os meus olhos em fonte de lágrimas. Oh, glória a Deus! Deus, Ele só pode usar homens que têm o coração quebrantado. Deus, Ele só pode usar homens que têm o coração totalmente entregue a Ele. O Salmo de número 51, versículo 17, o salmista ele diz: o sacrifício aceitável a Deus é um coração quebrantado. E um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Oh, irmãos, que salmo lindo e maravilhoso. Porque quando você pega a palavra quebrantado, no original do hebraico, é interessante que vem um vocábulo que é dakar, quebrantado. Quando o salmista diz, Deus não despreza um coração quebrantado, quebrantado é exatamente isso. É ser esmiuçado por completo. É fazer virar pó. Quebrantado é isso. Quebrantado é o homem muitas vezes descer do pedestal e deixar de querer aparecer para que Cristo realmente apareça. Quebrantado é perder a pose. Quebrantado é desaparecer para que o Senhor apareça.
é deixar de ser o centro das atenções e se render inteiramente a Deus. Deus está procurando homens quebrantados. Escute o que eu vou dizer para você, que me ouve neste momento. Quem sabe você está dizendo: eu não sei pregar, eu não sei cantar, como eu posso ser útil na obra do Senhor nosso Deus? Eu quero lhe dizer que mesmo não sabendo, quem sabe pregar, ou cantar, ou fazer outras coisas na igreja, se você sabe chorar, se você sabe chorar, se derramar diante da presença de Deus, Deus conhece você. Deus te procura. Glória a Deus. Deus procura homens e mulheres com um coração totalmente quebrantado e que chore na sua presença, que se derrame na sua presença. Quem dera, diz Jeremias, se a minha cabeça se transformasse em água e os meus olhos em fonte de lágrimas. É bem verdade que nós estamos num momento isolado, sem poder nos direcionar ao nosso templo, na casa do Senhor, podermos cultuar juntos um período que estamos passando. Mas escute o que eu vou te dizer: se você deixou de levar o lenço para a casa do Senhor, é porque você já perdeu a perspectiva de derramar lágrimas enquanto se louva, adora e se prega. Nunca deixe de levar um lenço para a casa do Senhor, porque você pode estar passando um momento difícil, angustiante, mas pegue o seu lenço e diga: eu vou para a casa do Senhor. Aleluia! É porque você ainda tem esperança de se derramar, de transformar os seus olhos em fontes de lágrimas, como o profeta Jeremias ele tinha. Glória a Deus! Seja um homem quebrantado. Deus ele procura um homem quebrantado, assim como ele procura também um homem totalmente arrependido, um homem arrependido. Escute o que eu vou te dizer: a primeira palavra do Evangelho não é amor. Assustou? A primeira palavra do Evangelho não é amor. A primeira palavra do Evangelho é arrependei-vos. É arrependimento. Sinceramente, Deus não está esperando que você nunca erre. Deus não está esperando que você nunca peque. O que Deus está esperando é que você simplesmente deixe os seus erros. Porque o que Deus quer e anseia é um homem arrependido, um homem quebrantado que sabe chorar. Oh, glória a Deus! Eu creio, amados irmãos, neste momento, eu creio que neste momento em que estamos enfrentando e passando, o Espírito Santo de Deus, ele vai gerar na igreja uma sede de pureza, uma sede de santidade, que vai fazer com que o pecado comece a sair do meio de nós. Ninguém se engane, porque ainda a figueira vai balançar, e o dono da casa vai pegar a vassoura e vai varrer, porque ele está procurando a dracma perdida ainda. Oh, aleluia, Deus está procurando. Deus ele procura um homem quebrantado. Deus ele procura um homem arrependido. Deus ele procura. E quem sabe ele já te achou aí aonde você está. Sabe o que Deus está procurando? Deus está procurando alguém desprendido. O Evangelho de Marcos, no capítulo 14, vai falar de uma mulher chamada Maria, irmã de Lázaro. Lembram-se de Lázaro? Oh, Lázaro! Lázaro, amigo íntimo de Jesus. Que carinho Lázaro tinha com Jesus, e que carinho Jesus tinha com aquela família composta por Lázaro, Marta e Maria. Mas Maria, ela estava tão feliz quando Jesus volta na sua casa, após ressuscitar o seu irmão. A casa estava cheia de discípulos ao redor de Jesus.
Mas aquela mulher estava tão feliz e alegre que ela queria de alguma forma expressar a sua gratidão. E ela encontra um vaso de alabastro cheio de perfume. E ela toma uma atitude, pega aquele vaso de alabastro e começa a se infiltrar no meio de todos aqueles homens. Quiseram impedi-la. Sempre terão aqueles que vão tentar nos impedir, que vão tentar se colocar como pedras no meio do nosso caminho. Mas o Senhor é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? E ela foi se achegando perto de Jesus. E quando ela chegou perto de Jesus, ela não perdeu a oportunidade. Ela explodiu aquele vaso em Jesus. O vaso já era caríssimo. O perfume mais caro ainda. Mas ela explodiu aos pés de Jesus. Oh, glória a Deus! E aquele perfume começou a tomar conta de todo aquele ambiente. Com certeza, até aqueles que estavam do lado de fora daquela casa conseguiram sentir o cheiro, porque ninguém consegue pegar o perfume, o seu cheiro, a sua essência. Não tem como segurar o perfume, ele vai invadindo. Ele vai passando pelas frestas da janela, da porta. Ele vai tomando todo o ambiente até onde ele pode chegar. E ela explodiu aquilo aos pés de Jesus. Oh, aleluia! E Jesus olha para aquela mulher e num momento singular, ele olha para aquela mulher diante de todos os discípulos que estavam ali e diz: esse gesto que essa mulher fez vai se tornar inesquecível. E todo o universo saberá o que ela fez aqui hoje. E alguém pode se perguntar: mas esse gesto que ela tomou de quebrar este vaso de perfume, ainda que seja caro, fez com que ela se tornou inesquecível? Claro que não. Jesus não olhou apenas o gesto dela, mas o que estava por trás disso. Jesus contemplou nela um desprendimento maravilhoso. E Deus, Ele procura pessoas que têm desprendimento. Não tem como fazer missões sem desprendimento. Não tem como fazer missões sem renúncias na nossa vida. Essa mulher se desprendeu. Ela não era apegada às coisas da terra. Ela pegou o melhor que ela tinha, um vaso de alabastro cheio de perfume, valorizar, era um valor muito grande. Infelizmente hoje existem pessoas que valorizam outras pessoas, não pelo que elas são, mas pelo que elas têm. E nós precisamos valorizar as pessoas não pelo ter, mas pelo ser. E Jesus, Ele olhou antes disso, a atitude de desprendimento dessa mulher. Deus procura homens e mulheres que tenham desprendimento, para exercer o seu chamado aqui na terra, para que o seu reino cresça cada dia mais. Esse é o desejo do nosso Deus. Essa mulher, ela não queria aquele perfume. Ela não queria saber do vaso. Jesus, ele disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem destrói e corrói, mas no céu. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o teu coração. E o que foi que esta mulher fez? Jesus enxergou isso nela. Ela despejou o seu tesouro, aquilo que ela tinha na terra, o vaso e o perfume, aonde estava o seu coração. E aonde é que estava o seu coração? Coração de verdadeiro adorador estava em Jesus. Ela não queria o perfume, porque Jesus era a essência, e a essência estava ali, presente. Oh, aleluia, glória seja dado ao Senhor. Deus, Ele procura homens e mulheres que tenham desprendimento, que olhem não o trivial, não o secundário, mas aquilo que vem antes disso. Tenha desprendimento na obra do Senhor. Você que está aí do seu lado, oh, aleluia, peça ao Senhor este ato de desprendimento,
de tudo aquilo que te prende, que te segura. E na autoridade que o Espírito Santo me concede aqui agora, eu levanto as minhas mãos, porque na dimensão do Espírito não existe distância. Eu peço aqui, e o Senhor trabalha aí. Receba em nome de Jesus esse desprendimento. Se levanta, deixa o pessimismo de lado, levanta a sua cabeça, porque o Deus que é fiel e que fez as promessas na tua vida lá atrás, Ele pode cumprir integralmente tudo o que Ele te prometeu. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Deus procura um homem. Deus procura um homem. Deus procura um homem, sabe como? Restaurado. Deus, Ele procura um homem restaurado. Além de quebrantado, além de arrependido, além de desprendido, Deus, Ele está procurando um homem e uma mulher assim, um homem restaurado. Quando eu leio na Bíblia que Jesus restaurou a vida do apóstolo Pedro com um olhar. Quando eu leio na Bíblia a conversão de Mateus, o Levi, que estava sentado na alfandegaria, a Bíblia diz que Jesus passou, olhou para ele e disse: segue-me. E o que diz a seguir na Bíblia é exatamente isso. Levi se levantou e o seguiu. Quantos milésimos ou segundos Levi precisou para consertar toda a sua vida? Simplesmente exercendo a obediência, quando ele ali se levanta e segue a Jesus. A sua vida que estava no emaranhado, todo amarrado de espinhos para lá e para cá. A Jesus olhou, esse olhar é maravilhoso. Ele quer restaurar a sua vida. Se você fechar os olhos aí agora, você pode contemplar os olhos de Deus te enxergando, te vendo, te contemplando aí. O olhar de Jesus nos cura. O olhar de Jesus nos restaura. Tanto isso é verdade que quando Pedro está ministrando uma pregação em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, oh, que mensagem poderosa. No versículo 19, ele diz, para mim um dos versículos mais belos, ele diz: arrependei-vos, convertei-vos, e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quando olhamos a palavra refrigério no original, significa tempo de restauração. O tempo de restauração não é amanhã. O tempo de restauração é hoje. E quem sabe você está sem forças. As maiores dificuldades, os problemas mais adversos você tem enfrentado neste tempo. Quem sabe o seu coração está em luto, mas o Senhor pode te acalmar agora e te consolar pelo Espírito Santo. É tempo de restauração, e eu ministro essa restauração na sua vida. Ah, se nós pudéssemos os nossos olhos espirituais serem abertos e pudéssemos subir até a onipotência do Pai e entendermos o quanto o nome dele tem poder. Diante de nós, cotidianamente, as portas das oportunidades nos abrem. Cotidianamente, muitas vezes, nós não tomamos posse das oportunidades que o Senhor tem nos dado, porque nos sentimos tão pequenos, sem forças, desanimados, com a autoestima tão baixa. Mas em nome de Jesus, seja restaurado na sua casa. Seja restaurado as suas forças físicas, seja restaurado as suas forças espirituais, seja restaurado os seus filhos, que hoje, quem sabe, está dando tantos problemas aí, mas amanhã eles serão motivo de alegria e de riso para a sua alma, para a sua vida. Receba em nome de Jesus restauração na sua casa. Em nome de Jesus, receba restauração em meio ao seu matrimônio.
Receba em nome de Jesus. Oh, aleluia. Enquanto ministramos aqui, o Espírito Santo ministra aí no seu coração. Nada está acabado. O Senhor tem a última palavra para você. É tempo de restauração. Deus procura homens restaurados e mulheres restauradas. Abra o seu coração nesta noite de missões. Abra o seu coração nesta noite de missões. O Senhor, Ele quer te visitar aí agora. Este momento em que eu passei, como eu louvo a Deus, irmãos, por estar aqui. Vamos agarrar as oportunidades e não vamos deixar para amanhã aquilo que podemos fazer hoje para a obra do Senhor nosso Deus. Que esta palavra de Deus fique no seu coração. Que esta palavra de Deus possa encontrar guarida na sua alma. E que você possa entender que o Senhor está te procurando. E é você mesmo. Com todas as suas limitações. Eu acho lindo a mensagem que Jesus entrega em uma das cartas, lá em Apocalipse, para uma das igrejas da Ásia, especificamente Éfeso, quando ele disse: tenho, porém, contra ti uma coisa, que deixaste o primeiro amor. Mas o que mais me chama a atenção é o versículo que vem depois, o versículo de número 5. O versículo de número 5 está estabelecido os 3 estágios da vitória para a nossa vida. Ele continua no versículo 5 dizendo: lembra-te da onde caíste. Este é o primeiro estágio da tua vitória. Lembra-te. Lembra-te. Porque lembrar é algo que Deus nos permite. Lembrar lá atrás. Que coisa maravilhosa. O filho pródigo, o que fez o filho pródigo voltar à casa do pai, não foi porque ele sentiu o desejo das alforrobas, dos porcos, a sua situação estava difícil. Mas o que fez realmente o filho pródigo voltar à casa do pai foi se lembrar do amor do pai, do carinho do pai, da atenção do pai, do cuidado do pai. Ele se lembrou. Ele disse: o que eu estou fazendo aqui? Os criados lá estão tão melhor. Vou voltar. Lembra-te. Se lembrou aí? E ele continua dizendo, depois de se lembrar: arrepende-te. Oh, aleluia. Arrepende-te. Este é o segundo estágio da tua vitória. E o arrependimento, ele trabalha em todas as áreas da nossa vida. Na nossa mente, na nossa consciência, na nossa inconsciência, no nosso subconsciente. Quando a palavra de Deus, ela penetra, ela vai até a divisão da alma e do espírito. E ela faz uma obra magnífica que só o Espírito Santo pode fazer. Lembra-te, depois se arrependa. E ele continua dizendo: e volta. Terceiro estágio da tua vitória. Volta. Lembra-te, arrependa-te e volta. Volta. Volta, se levante, pregue a palavra, cante, visite. Aleluia, mande mensagens hoje, neste momento que estamos passando. A igreja hoje precisa parar de se colocar na posição de tribunal e nos colocarmos mais na posição de hospital. Atendermos aqueles que precisam, que anseiam, que necessitam. Isso é uma metanoia, uma mudança de mente. E o Senhor espera isso de cada um dos seus discípulos para o crescimento do seu reino aqui na terra. Eu acho lindo e maravilosas as promessas de Jesus. Aonde eu estiver, nós estaremos também. Irmos para o céu. Mas enquanto Ele não vem buscar a sua igreja, arrebatar-nos, vamos estabelecer o seu reino aqui na terra. E como fazemos para estabelecer o seu reino aqui na terra? É servirmos ao nosso Deus com fidelidade. É honrarmos a nossa esposa. É honrarmos e nos dedicarmos para o crescimento dos nossos filhos. Como eu posso trazer
o crescimento do reino de Deus aqui na terra é sendo diferente do ímpio lá fora, mas não desprezando, indo até Ele e mostrando a verdade é Cristo. Oh, aleluia! Noite de missões, que esta palavra fique no seu coração. Receba Ezequiel 22:30, receba esta palavra do pastor Carvalho ao teu coração. Glória a Deus, que possamos estar alicerçados nesta palavra e que possamos estar unidos, vencendo a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, uma semana de bênção, uma semana de vitória para a tua vida e para a vida da tua família, uma semana de muita paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe, o nosso muito obrigado, em nome de Jesus. Querido Deus, Sim, meu Pai. estamos chegando no final desse culto tão abençoado, deste domingo maravilhoso Muito obrigado. que o Senhor tem concedido em nossas vidas. Verdade. Te agradecemos, meu Deus, pela vida do teu servo, pastor Carvalho Júnior, que trouxe para nós essa mensagem tão edificadora, falando a respeito de nos colocarmos na brecha diante de Ti, para sermos abençoados cada dia, meu Senhor. Eu oro, meu Deus, intercedendo por todos aqueles nossos irmãos que estão participando conosco deste culto, pedindo a Tua bênção sobre a vida de cada um, sobre o lar, sobre a família de cada um, meu Senhor. Ó Deus, contemplando, guardando, meu Senhor, dirigindo o Senhor de todo mal, de todo perigo, Senhor, desta pandemia, deste Covid, meu Senhor. Guarda, meu Senhor, nós te pedimos, meu Deus, a tua igreja e o teu povo, meu Senhor Jesus. Assim, Senhor, fica conosco, nos dê uma semana abençoada, onde estaremos iniciando, vamos continuar as nossas atividades, que nós estejamos protegidos e guardados pelo sangue precioso que o Senhor verteu ali na cruz do Calvário, meu Senhor. Fica conosco, meu Senhor, e nós te louvamos o teu nome, te agradecendo hoje e para todo sempre. E assim que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, continuem conosco até aquele dia que nós estamos aguardando para estar com o Senhor para todo sempre. E assim todo o povo de Deus que estão participando, que estão assistindo conosco este culto agora, vamos dizer todos juntos, amém. E amém. Fiquem todos, meus queridos, na paz do Senhor Jesus. E até na próxima terça-feira, no nosso culto de ensino.